iniciamos a partir de agora a mesa redonda com candidatos à Câmara Federal. A Rede Meio Norte está ouvindo candidatos à Assembleia Legislativa e também à Câmara Federal. São 3 deputados candidatos à Assembleia e 3, às terças-feiras, 3 à Câmara Federal. Os candidatos de hoje, por ordem, da minha esquerda para a direita, Madalena Nunes, do PSOL, que é a candidata a deputada federal. Do PMDB, Marlos Sampaio. A cadeira está aqui, o Marlos não compareceu, aliás, uma nota, A assessoria da coligação Piauí no Coração 2, da qual o candidato a deputado federal Marlos Sampaio pertence, ele é do PMDB, confirmou sua participação nesta mesa redonda. Mas agora há pouco, quando a nossa produção, ao sentir a falta do candidato na sala de espera, entrou em contato com a assessoria, a nossa produção foi comunicada que ele não virá. A assessoria pediu desculpas por ter esquecido de avisar a produção. Aí, o lugar do candidato. Eu faço a primeira pergunta à Madalena, sempre nessa ordem as respostas, e nós temos o candidato Merlong Solano, que é da coligação, ele é do PT, candidato a deputado federal. Então, sempre a ordem de resposta, começando da candidata para o candidato. E, na primeira pergunta, vocês têm 1 minuto, e eu pergunto já à dona Madalena Nunes, ela tem 1 minuto para responder, por que ela quer ser deputada federal. Por que a senhora quer ser deputada federal? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós temos a clareza de que há uma necessidade dos movimentos sociais ocuparem os espaços também de poder, dos movimentos sociais, das mulheres, que a grande maioria do poder hoje é ocupado por homens e pelos mesmos das classes dominantes do nosso país. Então, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, compreende que os movimentos sociais têm que ter voz também nesses espaços, especialmente para decidir também em favor da demanda das classes sociais, dos movimentos sociais, do movimento sindical, que vive aí um grande arroxo salarial, congelamento salarial, retirada de direitos, e também as mulheres que sofrem imensa violência da nossa sociedade machista, patriarcal, e nós entendemos importante esse momento para a gente fazer esse diálogo com a sociedade, no sentido de que os movimentos sociais sejam ouvidos e que tenha também as condições de ocupar e debater nesse momento. Ok, muito obrigado. A pergunta seria feita para o Marlos Sampaio, se ele estivesse vindo, não veio, comunicou que não pôde participar. A cadeira está aí, mas a gente, na sequência, tem o Merlong Solano, que responde a pergunta em 1 minuto. Por que o senhor quer ser candidato? Por que o senhor quer ser deputado federal? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Madalena. Cumprimentar a nossa candidata, Madalena Nunes, do PSOL. Carlos, eu sou professor da universidade, fundador do PT, sou candidato a deputado federal com o propósito de ajudar a presidente Dilma, esse time do qual eu faço parte, que é o time do PT, Dilma, Wellington, a continuar governando o Brasil e o Piauí, com vistas aqui às mudanças que estão produzindo crescimento econômico, com geração de emprego e distribuição de renda, que elas continuem. Acho que na Câmara Federal terei a oportunidade de participar dos debates das grandes questões nacionais e, como professor universitário e fundador do PT, me sinto preparado para dar a minha contribuição a este debate. Olha, o nosso comentarista político, Léo Júnior, pergunta agora à dona Madalena Nunes, ele faz a sua pergunta, ela tem 2 minutos para responder e depois ele faz também a sua pergunta para o Merlong Solano, que terá também 2 minutos para a resposta. Pois não, Léo? Candidata Madalena Nunes, nós temos o entendimento de que o PSOL nasceu de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores. E eu citaria aqui a Luísa Helena e Plínio Arruda como membros ilustres desse partido e que já foram do PT. O que tem a senhora de proposta para, na Câmara dos Deputados, enfrentar essa força hoje que tem o governo federal através das suas bancadas? Vai ser uma bancada de dissidência, de oposição, ou como vai se comportar na Câmara dos Deputados se a senhora eleita for? Então, o PSOL é um partido de oposição, de esquerda, faz oposição ao governo, ao projeto neoliberal, mantido pelo governo do Lula,
que iniciou sua implementação desde o Fernando Collor de Mello, mas que teve profundo crescimento no governo do Fernando Henrique Cardoso e que foi mantido, infelizmente, pelo governo do PT e do governo Lula, que significa o quê? A privatização do serviço público, precarização do serviço público, privatização de grandes empresas públicas para entrega ao capital, fortalecimento do agronegócio, e o pessoal se coloca contra isso. O pessoal defende, por exemplo, que seja respeitada a Constituição que determina a auditoria da dívida pública, que hoje chega a 4 trilhões de reais, e o governo destina mais de 40% do orçamento da União para pagamento da dívida, ou seja, para os grandes banqueiros, para os grandes capital internacional e nacional, enquanto a saúde mingua precariamente, pessoas morrem nos hospitais apenas com 4% do orçamento, a educação apenas com 3%, não à toa a gente tem um grande índice de analfabetismo, temos crianças fora da escola, nas ruas, sendo aliciadas pelos traficantes. Então, nós entendemos que dentro do Congresso nós temos oportunidade, inclusive, de reverter essa história perversa de valorização sempre dos mesmos, dos capitalistas, dos grandes negócios, do agronegócio, dos banqueiros, enquanto a classe trabalhadora, os trabalhadores como todos, sofrem, mingua aí um salário reduzido de R$ 700, um salário mínimo. Os servidores públicos mantêm aí o congelamento salarial, precarização, terceirização do serviço público, com exploração muito maior dos trabalhadores que entram sem nenhuma garantia de emprego, são explorados, realizando um serviço que era para ser através do concurso público, para que as pessoas tivessem, de fato, a garantia de emprego, que é isso que nós defendemos. Então, dentro do Congresso, nós já fazemos e vamos continuar fazendo oposição a qualquer governo que assuma com esse perfil neoliberal de privatização, de valorização do capital e que... Muito obrigado, a candidata Madalena Nunes. Agora o nosso comentarista pergunta a Merlong Solano. Como o deputado Marlos Sampaio não compareceu e a assessoria da coligação não comunicou a tempo para encaminhar outro candidato para o debate, nós vamos então perguntar ao deputado estadual e candidato a deputado federal, Merlong Solano, iniciando da seguinte maneira. O PT perde 2 candidatos que têm uma atuação firme no Congresso Nacional, Jesus Rodrigues e deputado Nazareno Fonteles. 2 candidatos novos se apresentam em primeiro plano, embora tenham outros que merecem todo o nosso respeito, o senhor e a deputada Rejane Dias, mas eu perguntaria ao deputado Merlong Solano, qual o entendimento que o senhor tem para, nesta campanha, propor ao eleitor que vai ao Congresso Nacional buscar um resgate do conceito daquela casa que representa o povo do Piauí? Como eu estava dizendo na primeira fala, eu sou parte de um time. Não entendo que um deputado federal ou estadual, ou mesmo um senador, por mais que se esforce, possa sozinho dar uma grande contribuição para as mudanças mais profundas nas estruturas da sociedade brasileira. O Brasil é um país que se acostumou fortemente com a desigualdade. Não é à toa que foram quase 500 anos para que se assumisse na prática o direito que as crianças têm de ter uma vaga na escola. Porque estava na lei, mas não havia instrumentos eficazes de dotação de recursos públicos para que o governo federal, os estados e os municípios tivessem condições de garantir ensino fundamental para as crianças. Só em 1996 foi criado o Fundef, que começou um processo de universalização do ensino fundamental. A partir daí as coisas começaram a se acelerar. Em 2006 já foi possível criar o Fundeb, que está universalizando o ensino básico. E agora a nossa presidente Dilma já assinou o Plano Nacional de Educação, propondo que a inversão na educação, que hoje está em 6% do PIB, se amplie progressivamente até chegar a 10% do PIB. O que eu quero, Leal, é lá, como parte desse time, ajudar que estas mudanças continuem e que não se deem apenas na área da educação, que também na área do emprego continue esse esforço forte no sentido da geração de emprego. O Brasil é a única grande economia do mundo que enfrentou a gigantesca crise econômica internacional sem desemprego, gerando emprego ao contrário, porque tivemos coragem de romper com as políticas neoliberais recomendadas pelo FMI. Aliás, o FMI não mandamos embora, nós pagamos a dívida com o FMI e hoje somos credores do FMI.
O Brasil hoje tem um governo que tem coragem de ter uma política internacional independente, que tem uma coragem de olhar para o mundo, trazer eventos internacionais como a Copa do Mundo que acabamos de realizar com grande sucesso, trazendo quase 1 milhão de turistas para conhecer o nosso país. Candidato. Eu recebo aqui agora o Ananias Ribeiro, que é o editor de política do jornal Meio Norte, e ele vai fazer perguntas, tanto à candidata como ao candidato. Primeiro, a pergunta para a candidata Madalena Nunes, do PSOL. Boa tarde, candidata Madalena Nunes, do PSOL. Eu gostaria inicialmente de lembrar que a senhora é a primeira mulher candidata que estamos recebendo aqui na nossa mesa redonda. E é aí onde eu direciono minha pergunta. Quais propostas, quais políticas a senhora buscará defender, caso eleita deputada federal, para as mulheres do Piauí e do Brasil? Olha, nós vivemos, as mulheres especialmente, vivem uma situação muito complicada. A violência cresce, muitas mulheres são mortas, a gente assiste nos jornais diariamente a violência, os estupros, os assassinatos. E o Estado, ele mesmo dizendo que tem política para a mulher, e mesmo tendo uma presidente mulher, não consegue responder e atender, de fato, fazer com que as organizações dos Estados funcionem no sentido de dar proteção à mulher. Então, o nosso papel enquanto parlamentar, enquanto defensoras dos direitos humanos, porque para nós o direito das mulheres é um direito humano, não é um direito dissociado da sociedade. Para nós, as organizações dos Estados, criadas na maioria das vezes somente como cabide de emprego para os amigos dos governos, que a gente cria delegacia que não funciona. Nós temos uma delegacia aqui que as mulheres são humilhadas. Chega, apesar de ser uma delegada mulher, as mulheres chegam lá para denunciar o espancamento, para denunciar a violência, elas são humilhadas, não tem lugar para sentar, não tem lugar para ser recebido. O juizado especial da mulher também não tem como atender a demanda. Então nós temos que estruturar, nós temos que parar de discurso falso, reconhecer, tanto o Estado como a sociedade, o compromisso de acabar com o machismo, que é o grande responsável pela violência contra a mulher. Nós sabemos que a sociedade não se transformará se a mulher também não acompanhar essa transformação. Nós temos, por exemplo, um Congresso, que a maioria do Congresso brasileiro, de todos os espaços de poder, no máximo onde a mulher ocupa é 10%. Isso é impossível numa sociedade onde a maioria da população é mulher. Então nós temos que respeitar a mulher, respeitar os espaços da mulher, nós temos que educar a educação, tanto familiar quanto escolar, quanto em todos os espaços sociais. O Estado tem uma grande responsabilidade de implementar políticas cotidianas, educativas, com campanhas educativas de respeito às mulheres. Sem isso, nós não vamos vencer, sair do provincianismo de até hoje, por exemplo, as mulheres serem mortas. Obrigado, candidata. Agora ao editor de política do jornal Meio Norte, Ananias Ribeiro, pergunta para Merlong Solano. Candidato Merlong Solano. Muito se fala que a bancada federal piauiense precisa de ter um melhor prestígio junto ao governo federal. Precisa cobrar mais do governo federal recursos e investimentos no Piauí. A minha pergunta para o senhor é como será a relação, caso o senhor seja eleito deputado federal, com o governo federal em busca de recursos, em busca de investimentos para o Piauí, se o senhor concorda com esse atual momento de relação entre a bancada federal piauiense e o governo federal. Será uma relação propositiva de natureza crítica, propondo projetos tecnicamente sustentáveis de interesse do Piauí, de interesse do Brasil, criticando as ações do governo federal que faltarem ao Piauí e faltarem ao Brasil. Eu acho que muitas vezes a gente não faz o dever de casa como deve fazer, muitas vezes falta unidade política ao Piauí, no sentido de ter projetos de interesse de todas as bancadas. Às vezes o projeto não é tecnicamente muito bem fundamentado. Veja aí o caso do Porto. Até agora não se fez a apresentação do licenciamento ambiental. Até agora não se convocou a audiência pública, que é uma exigência legal e indispensável para um projeto de tal envergadura. E, no entanto, se vai para a televisão e para a tribuna da Assembleia, quase que diariamente, dizer que a presidente Dilma não mandou o dinheiro do Porto até agora porque não valoriza o Estado do Piauí. Como é que a gente pode dizer que o Estado do Piauí não é valorizado pelo governo federal, se desde 2003 o Piauí cresce acima da média nacional? Cresce acima da média do Nordeste, cresce acima da média do país. Por quê? Porque uma política pública que, na sua integralidade, está favorecendo os estados periféricos.
Na medida em que um conjunto de programas valoriza os mais pobres e a renda per capita do Piauí é 1/3 da renda per capita nacional, o Piauí termina sendo um dos estados mais beneficiados pela ação do governo federal. Na medida em que os serviços públicos estão sendo resgatados, o investimento em infraestrutura foi feito com bastante força. Veja que, por exemplo, as nossas rodovias federais foram todas reconstruídas. Serviços ampliados. A gente tinha 2 unidades do IFP no estado do Piauí em 2003. Hoje nós temos 17. Estava se fechando bancos públicos. Hoje nós abrimos bancos públicos. Já quantas agências da Caixa Econômica foram reabertas? Quantas agências do BNB, do Banco do Brasil foram reabertas? Quantas agências da Previdência Social foram abertas nas cidades do interior do Piauí? Quanta interiorização do ensino público federal? Muito obrigado. Olha, lamentável que o candidato Marlos Sampaio não tenha vindo, a cadeira está aqui vazia, ele perdeu essa oportunidade de falar com os seus eleitores, com os telespectadores, com os piauienses. A produção não foi avisada em tempo, ele já havia confirmado a presença e a nossa produção não foi avisada em tempo, então por isso, né, porque senão nós teríamos convidado um outro candidato que pudesse expor aqui as suas ideias em relação ao trabalho que poderá ser desenvolvido na Câmara Federal. Então, cadeira vazia, a gente vai para as considerações finais com a Madalena Nunes do PSOL. Ela tem 1 minuto para se despedir, aqui dos nossos telespectadores. Obrigado pela presença. Nós agradecemos, eu estou dizendo que 1 minuto é muito pouco, mas tudo bem, eu acho que é importante o espaço, né? Nós temos aí um desafio muito grande, porque tem muitas questões centrais que têm que ser debatidas, a sociedade tem que participar, os movimentos sociais têm que vir para as ruas exigir. Nós temos que atacar a questão da reeleição, é ridículo que os mesmos continuem se reelegendo a vida inteira, quando não é o mesmo, é o irmão, é o filho, é a mulher. Então nós temos que atacar isso, nós temos que atacar o financiamento de campanha. A gente vai ver a previsão dos que estão sempre no poder com as campanhas são absurdas. Por exemplo, o candidato que não veio, 6 milhões ele tem de financiamento, e a gente sabe que isso é para depois ele, através das emendas parlamentares, garantir recursos para as empreiteiras, as mesmas que financiam as campanhas, e isso não é só ele, é um círculo vicioso. O candidato Merlong também é 2 milhões que ele está dizendo que vai gastar com a campanha. Então, assim, nós acreditamos, nós do PSOL acreditamos que precisamos discutir todas essas questões. Nós não podemos deixar passar um espaço eleitoral. O TRE tem que entrar nesse debate também, porque o TRE tem que parar. Ok. Muito obrigado. As considerações finais de Merlong Solano. Obrigado pela presença. Agradecer a oportunidade ao meu norte, agradecer a Madalena, e dizer que época de eleição é uma época em que todos devemos estar bem atentos. É uma época em que os candidatos se apresentam da melhor maneira possível. E muitas vezes não há uma correspondência entre o que se diz e o que se pratica. Eu acho que nós piauienses, que nos acostumamos a ser um estado de periferia, às vezes até nos acostumamos com um certo complexo de vira-latas, a viver passando pires na mão, atrás de migalhas em Brasília. Temos que ver o que está acontecendo nesse estado nos últimos 10 anos. Hoje o Piauí continua tendo muitos problemas, mas é um estado, Carlos, que aprendeu a enfrentar seus problemas com altivez, que tem propostas, que está crescendo na economia, que está crescendo na área social, que é capaz de chegar em Brasília e ter as portas de diversos ministérios abertas, porque, graças a Deus, estamos encontrando uma correspondência num governo federal que se preocupa com todos os estados, com todas as cidades, com todas as pessoas, especialmente com as pessoas mais pobres. E é deste time que eu quero continuar participando, agora, na condição de deputado federal, quando acho que terei muito mais. Muito obrigado. Obrigado. Olha, a gente tem que cronometrar o tempo, né? Muitos partidos têm muito menos tempo do que a gente dispõe aqui, essa é a verdade. Então a Meio Norte realmente faz esse trabalho, não tem nem a obrigação também de ouvir candidatos à Assembleia e também à Câmara Federal, mas a Meio Norte, pelo seu compromisso para manter justamente a isonomia, para poder abrir espaço aos candidatos à Assembleia e à Câmara Federal, então a gente está dedicando aqui um bom tempo, hein? Um bom tempo. Muitos partidos não têm nem 10% desse tempo que a gente está dedicando aqui aos candidatos para que eles possam expor as suas ideias. Muito obrigado. Não mais